da carta do apóstolo aos Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, a demonstração do Senhor. Amém? Ou seja, é uma carta doutrinária de ensinamentos, não só ministerial, como ensinamentos seculares. Que isso, pastor? Ensinamentos do dia a dia. Infelizmente, nós estamos sofrendo uma transformação de comportamento em relação a tudo aquilo que Deus projetou e programou em referências à mulher, ao homem, aos pais e aos filhos. Os valores estão se revertendo de uma maneira tão brusca que hoje os pais não têm autoridade sobre os vossos filhos, nem os maridos sobre as vossas esposas. Engraçado que esta igreja, ela é relatada no capítulo de, não me falha a memória, 7, 8 de Atos, se não me falha a memória, acerca do surgimento desta igreja. Quando Paulo criou esta igreja, abriu esta igreja lá em Éfeso, e a palavra vem dizer que a igreja sofreu alguns declínios carnais, de forma tal que ele teve que exortar a igreja, reprimir a igreja com a palavra, e não obstante a isso, ele soube de algumas andanças incorretas de alguns ministros messias e alguns diáconos da época
em relação às vossas esposas e também de vossas esposas em relação aos vossos maridos. E quando ele começa a escrever essa carta, como eu falei no capítulo 1, ele fala tão somente referente às bênçãos de Deus derramada na igreja, pelo crescimento, pelo nascimento, pelo crescimento da igreja, através de Cristo Jesus. No capítulo 2 ele fala sobre a salvação dos gentios, que foi para quem ele escreveu e abriu essa igreja, derramado por Cristo pela graça. No terceiro, ministério da vocação aos gentios. E no quarto, ele começa com louvado seja Deus, com aquilo que devemos fazer, que devemos ser dentro da igreja. Quando Deus ele nos constitui como filhos teus, Deus ele não gosta que nós sejamos covardes. No instante eu usei aqui uns exemplos, às vezes de uma forma até brincalhona, mas é sério. Deus ele não gosta de crente covarde, crente que em meio a algumas circunstâncias olhem para trás. E Deus não gosta que quando nós olhamos também para crentes que não têm vida no altar, porque a tendência é que nós venhamos cair. Então a intenção de Paulo é nos centralizar nos exemplos de Cristo. Porque de que forma foi que Cristo viveu na terra como homem? Não se declinando para o pecado, não dando lugar ao mal, não dando lugar à corrupção, nem aos devaneios da vida. Muito pelo contrário, ele era tão criticado pela forma reta, sincera de ele ser, que em todo tempo os doutores da lei buscavam ocasião contra Jesus em cima e baseados pela própria lei. Só que Jesus é a lei, ele era a lei e ele sempre será a lei. Antes do fundamento do mundo ele já era. Então o que acontecia naquela época é que Jesus, ele, através da tua vida santa, santificado, cheio do Espírito Santo, ele atraía olhares odiosos, enraivecidos, pela forma de ele viver, porque ele não vivia como aquele povo vivia. A Bíblia vai nos relatar um salmista que escreveu entre 12 e 13 salmos, não me recordo agora, conhecido como Asaf, missionária, onde aquele homem tinha tudo o que muitas pessoas queriam, e era um homem letrado, e de repente ele olha para a janela do mundo, e olha as bem-aventuranças das pessoas injustas, dos pecadores. Ele chega a dizer que não vê aperto na vida daqueles homens ao perder um ente querido, não vê aperto na vida daqueles homens acerca de serem supridos de todas as suas necessidades. Mas no final ele recobra a tua consciência e sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Então o que o apóstolo Paulo sempre pregava era a doutrina de Cristo na igreja. E não obstante a isso, ele se preocupou nesse contexto aos Efésios, de as pessoas não só serem ministros de Deus dentro da igreja, como também em vossas casas. Porque é de costume nós estarmos aqui dentro da igreja, dentro do templo, dentro do cenáculo, da casa de congregação, e nos maquiarmos ou atuarmos como alguns personagens que fazem até aquele ditado popular do bom samaritano, de uma boa aparência. Mas na realidade, quando chega em vossas casas, as coisas mudam de figura. E ele dá aqui exortação de como deve se comportar um homem primeiramente de Deus, uma mulher primeiramente de Deus, um jovem primeiramente de Deus, para depois ele chamar a atenção de um pai, ou louvado seja Deus, de um marido, de uma esposa e de filhos. E o apóstolo Paulo, igreja, ele tinha esse cuidado de não só administrar a igreja dentro da igreja, como também ele se preocupava com a vida secular daquele povo.
Porque eu já vi pessoas dizer: se o casamento vai bem, a vida espiritual de ambos vai bem. Mas se o casamento vai mal, isso é fato. É difícil você dar glória a Deus enquanto tua casa não estiver tudo bem. Se você não tiver de comum acordo com tua esposa, com teu marido, se os vossos filhos não tiverem sobre a sua sujeição, é difícil você vir para a igreja, glorificar, engrandecer o nome de Deus, deixar um filho em casa numa boca de fumo, deixar o marido em casa na porta de uma bodega ou na casa de uma outra mulher. É difícil você vir para a igreja e adorar a Deus e deixar a sua esposa sabendo que ela não é fiel a você. É muito complicado nós, na qualidade de seres humanos, sabermos administrar essas coisas. Então o que é que o apóstolo Paulo faz ao escrever essa carta? Ele se antecipa aos fatos desastrosos dentro da casa. Mas só que antes de ele chamar a atenção de vocês esposas, de vocês maridos, de nós ou de vocês pais e de vós filhos, ele chama a atenção para que nós venhamos estar contrito com Deus. E no versículo de número 18, pega comigo em nome de Jesus, do capítulo 22, olha o que ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Igreja, eu já bebi, eu sei o que causava em minha mente, em meu corpo, em minha vida, a bebida alcoólica. Eu saía do meu natural, do meu normal, da minha vida sóbria, e me tornava um político, um polícia, um ladrão, um Dom Juan. Tudo vinha na minha cabeça como se eu fosse o bambambam, o melhor. Por quê? A bebida, ela causa isso, ela tira-nos do estado natural e coloca no estado anormal de sermos. Então o que é que o apóstolo Paulo fala? Ao invés de você se encher de bebidas alcoólicas, para que você saia do seu natural, encham-se do Espírito Santo. Da mesma forma que você se torna uma escória da sociedade, quando você se embriagueia, quando você se enche do Espírito Santo, a mudança também de algo natural para algo sobrenatural. As pessoas vão olhar para vocês e não vão ver mais vocês, não vão mais enxergar suas vestes, mas vão enxergar Cristo em vocês. Porque estamos cheios do teu Santo Espírito. A mudança de palavras, a mudanças de atitudes, a mudanças de comportamento. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Messias, dá vontade de ler a Bíblia, dá vontade de jejuar, dá vontade de salmodiar ou cantar hinos ao Senhor o tempo todo, dá vontade de nós estarmos em oração constante, não nos tornamos ou com contenda, contenciosos, não nos tornamos avarentos, brigões, valentões, muito pelo contrário. Quando o diabo envia alguém em nossa direção, em nossa vida há paz, e aonde tem paz, o diabo ele não predomina, ele não vai entrar, porque a porta vai estar fechada, o teu coração vai estar lacrado, porque você está até a borda de Espírito Santo, não cabe nada negativo, porque sobre você está o selo da justiça. Então ele diz: olha, não vos embriagueis com bebidas alcoólicas ou com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando, versículo 19, entre vós, em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, orando por um necessitado, clamando por um caído, suplicando por um desviado, porque, Messias, você está cheio do Espírito Santo. Você pode entrar até em uma casa onde esteja contenda, onde esteja dissensões, onde esteja princípios de separação, mas quando você põe a planta dos teus pés, há uma diferença dentro da casa. Você quer um exemplo? Ontem à noite, quando terminou o culto e vocês foram embora, a missionária, a única que está aqui, e a missionária Eliane e a Paula, como testemunho, mas eu não sei se ela ouviu o que a mãe da menina me falou, e eu não conheço a menina. Ela veio convidada da obreira Viviane, e quando a missionária Rosana, mas a missionária Eliana estava ali orando, a menina, do tamanho de Davi, vem cá Davi, do tamanho de Davi aqui, ó, desse tamanhozinho, a menina estava cheia de demônio. A missionária segurando a menina parecendo que ia dar um xilique, com a cara para cima, com o olho revirado. Eu estava aqui, me aproximei, tomei a menina das mãos dela e comecei a orar. Enquanto eu estava orando, expulsando o demônio, eu ouvi soar da boca da mãe. Eu levei ela para uma tal igreja, não foi? E puseram a mão na cabeça da menina, e a menina atraiu essa enfermidade espiritual. E eu expulsei o demônio ali, trouxe ela para aqui, botei em cima do altar. O diabo foi embora, e eu disse a bebê: nunca mais deixe ninguém pôr a mão em sua cabeça. Sabe o que a mãe dela falou? Toda honra e glória é dele. O pastor me chamou ali e olhou bem para minha cara e disse: essa menina já foi em alguns lugares e já vi pessoas pondo a mão, mas eu nunca vi o que eu vi agora. Os céus se abriram, pastor, uma luz descendo sobre o Senhor, e ela, quando o Senhor pôs a mão na cabeça da menina, toda a honra e glória é do Senhor. E eu digo aqui sempre à igreja: não deixe qualquer pessoa colocar a mão em sua cabeça. É pastor, é missionária, você sabe onde ele foi consagrado, ungido, você sabe onde ela foi consagrada, ungida. Vai lá no terreiro de Candomblé e bota a mão na cabeça de um Filho Santo para você ver se ele deixa. Ele diz: opa, chega para lá que a cabeça de lá ele é benzida. Mas os filhos da luz, que são mais imprudentes do que os filhos das trevas, quando chega alguém com uma palavra bonita e eloquente, fala alguma coisinha, começa a rodar para lá e para cá, faz igual uns cordeirinhos e bota a cabeça para a pessoa derramar maldição sobre a sua vida. Graças a Deus, eu vou usar até a frase daquela jovem que foi tida como escrava na casa de Naamã, que a obreira Viviane trouxe ela até a casa do Senhor. Então, isso são sinais do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Pastor, o senhor é alguma coisa? E nem quero ser, porque Deus pode fazer eu morrer aqui agora e levantar outro em meu lugar. Foi minha mão que ela viu ali tocar, abrir os céus, como ela disse que viu, que expulsou o demônio daquela menina. De jeito nenhum. Foi a presença do Espírito Santo de Deus, que pode habitar em qualquer um, se der lugar a Ele. Então, Ele primeiro chama os ouvintes, os congregantes, os congregados, os ministros da casa de Deus, para que esvaziem-se de si mesmo e encham-se do Espírito Santo. E do início do versículo 22, vamos acompanhar para vocês mulheres.
tem mulher aqui nesta noite? Dá um glória a Deus bem alto. Não tem mais mulheres aqui. Tem mulher aqui nesta noite? Essa é para vocês, mulheres. Pega a parte de vocês que daqui a pouco tem a nós. Versículo 22. Exortação às mulheres. Os deveres no casamento. Parte A. A parte de vocês, mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo. Sujeitai-vos aos vossos maridos. Pastor, o que é sujeitar? É respeito, é reverência. Antigamente, nos tempos de Moisés, de Noé, de Abraão, de Josué, tempo de Jesus, dos apóstolos, as mulheres tratavam seus maridos como meu Senhor, porque ele era uma autoridade, é uma autoridade dentro da casa. Ele é o cabeça da igreja, da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a parte central da casa. Deus colocou ele como o pilar, sabe, central da casa, onde a mulher deve ser sujeita aos vossos maridos. Isso não quer dizer que sejam empregadas, não, mas que respeitem os vossos maridos. É uma determinação para todo aquele que quer que teu casamento, ou toda aquela que quer que teu casamento perdure por longos e longos anos. Porque quando a mulher tenta bicar com o marido, a tendência é separação, a lograda violência. E não é isso. Deus não nos uniu para que nós venhamos nos separar. Então o que é que acontece? A mulher aprender a respeitar os maridos, aprender o teu lugar de mulher. Há anos, há décadas, né? A mídia, a sociedade vem desfazendo o conceito familiar, onde a figura paterna era respeitada na casa, como eu já usei aqui, como vários desenhos, como os Simpsons, como também aquele desenho dos Dino da Silva Sauro, onde a mulher tinha voz ativa dentro de casa, desconstruindo a figura paterna, onde hoje as mulheres, ela tem o seu espaço na sociedade, ocupando os mesmos locais de trabalho que o homem, e na sua ousadia começa a gritar com os vossos maridos, começa a desrespeitar os vossos maridos, ainda que ele esteja errado, a não ser por causa de embriaguez ou drogas, você tem que respeitá-lo, porque a resposta ela vai vir de Deus se ele tiver errado, mas não cabe a você se levantar contra ele, porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. E se o apóstolo de Deus, que foi escolhido pela mão e pela vontade do próprio Cristo, porque não foi anjo, não foram apóstolos e não foi arcanjo que chamou-se a Paulo, mas foi o próprio Jesus. Está lá em Atos, quando Jesus se encontra com Saulo e diz: Saulo, que o nome dele é esse, Saulo de Tarso, Saulo, porque tanto me persegue, duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Ele, quem é que está falando? Sou eu, Yeshua, a quem tanto tu persegues. E o mesmo Cristo foi quem instruiu a Paulo a instruir e doutrinar a igreja, e não obstante a isso, as casas das respectivas pessoas que congregavam nas igrejas. E se você parar e olhar um pouco a genealogia de Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, a história dele é extensa, em Filipenses, em Colossenses, em Gálatas, em Efésios, em Coríntios. Ele abriu igreja onde ele pôs a planta dos pés. O homem que posteriormente
foi cortado ao meio e arrancada a tua cabeça, mas o teu ministério na terra foi exercido com louvor e glórias. Então não foi qualquer homem que instruiu a mulher naquela época e que instrui vocês mulheres nos dias de hoje. Foi pela vontade da boca do próprio Deus que o apóstolo Paulo exortou as mulheres: sujeitável aos vossos maridos, não queira ser o cabeça da casa. As coisas estão de uma maneira tão, exacerbada, tão esculhambada, que hoje nossa sociedade, não sou homofóbico, não tenho nada a ver com quem usa o seu corpo da maneira que queira usar, mas o que eu acho inapropriado é um casal de homossexual ou de lésbicas terem o direito de adotar uma criança e botar dentro de casa para ser criada com 2 papais ou com 2 mamães. Como é que vai ficar o psicológico desta criança? Uma sociedade vil, miserável, sanguinolenta, que só pensa no bolso, porque a criança não tem nada a ver com isso e cresce em um lar aonde ver um homem transando com homem, uma mulher transando com uma mulher. Como vai ficar a cabeça desta criança? Cadê a família constituída por Deus lá em Gênesis? Porque Deus criou o homem para a mulher e criou a mulher para o homem. Ele não criou o homem para o homem e nem a mulher para a mulher, mas Satanás, através de algumas pessoas e algumas redes televisivas e alguns telejornais e nas mídias, estão desconstruindo a família de Deus. E a igreja de Deus está calada, engolindo pela goela, aonde tem muitos que se colocam dentro, louvado seja Deus, de repartições públicas, em áreas governamentais, em áreas públicas, para dizer que vai fazer alguma coisa pela igreja de Deus, e as coisas estão acontecendo do mesmo jeito, aonde homem com homem estão criando crianças, e mulheres com mulheres adotando e criando crianças, porque a lei do nosso país é uma lei defasada, pilantra e porca. Como é que vai ficar a cabeça de uma criança? Chegar e tá eu e Cia aqui morando dentro da mesma casa, a criança chega e diz: quem é meu pai? E quem é minha mãe? Ou com o casal de lésbica: quem é minha mãe e quem é meu pai? Mas isso tem acontecido porque a igreja de Deus, sabe, dona Marlene, tem aprendido a se calar. Pastor, se calar de que forma? Não está orando, não está ensinando em sua casa como é que deve ser crente, como é que se comporta filho de crente, como é que se comporta esposa de crente, como é que se comporta marido de crente, como é que se comporta uma família de crente. Família de crente não se junta dentro da sala para ficar assistindo novelas aonde incita a homossexualidade, as drogas, a violência. Não, assiste coisas que louvem ao Senhor e que encha o teu coração do Santo Espírito de Deus. Então o diabo pega um gancho dentro da igreja de Deus, não na igreja, mas em vossas casas, e ele acha espaço para trabalhar. Quantos casais eu conheço que a mulher largou o homem e está morando com mulher, o homem largou a mulher e está morando com homem? Na televisão não é nas redes sociais não, eu conheço. E pessoas que glorificavam a Deus, porque a igreja de Deus está calada. De que forma? Não estão orando mais, porque a oração, ela destrói todas as potestades do diabo. Satanás, ele não suporta a oração de um justo, porque a oração de uma pessoa justa, ela surte muito em seus efeitos. Que efeitos são esses?
Satanás, quando vê um homem ou uma mulher de joelho, ele não chega perto, ele não toca, e ainda que ele toque, Deus diz a ele a limitação aonde ele pode tocar, porque vai chegar em determinado tempo que Deus vai dizer a ele: Satanás, até aí você tocou, mas daí para frente quem governa sou eu. Então ore. A mulher tem que aprender o teu lugar de mulher na sociedade, na casa, na igreja. Hoje nós, como igrejas de Deus, abrimos espaço para as mulheres estarem aqui. Vocês sabiam que vocês nem entravam na igreja, nas igrejas primitivas? Mulheres, se tivessem no período menstrual, não punha nem os pés na porta da igreja. Quanto mais subirem nos altares de Deus, pegar o microfone ou estar aqui sentada, porque para os judeus era tida como imunda. Mas hoje há uma liberdade de expressão, mas ainda assim nós não estamos valorizando isso. Então você, mulher, ponha-se em vossos lugares, como mulher submissa de Deus para o homem, não submissa do homem para o homem, mas entendendo que a sua submissão é responsabilidade com Deus. Não é você, crente, mandando o seu marido ir para uns lugares aonde não deveríamos mandar, com palavras torpes, e dizer: eu perdi a estribeira, como o auxiliar pregou aqui ontem. Salta alguns palavrões e diz: eu sou crente, mas eu sou carne. Eu sou crente, mas eu sou de carne e osso. Eu não vou suportar isso não. Suporta, porque na cruz do Calvário Ele suportou por você dores que eu e você não suportaríamos. Mas pelo amor das mães, pelo amor das esposas, por amor aos maridos, Ele suportou na cruz. Então refreia a tua língua, que como Tiago diz, que tua língua é como leme de navio, é quem conduz a tua casa. Então, mulheres, em nome de Jesus, aprendam antes de ser missionária, obreira, congregantes, aprendam a ser esposas, aprendam a ser mulheres de Deus. Pastor, mas o homem deixe com Deus, se ponha como mulher de Deus, e você vai ver se Deus mesmo não vai se encarregar de dar a ele a correção que ele precisa. Ponha-se em seu lugar, fique calada. Vai lá em Efésios mesmo, capítulo 6. A tua luta não é contra a carne e contra o sangue, a tua luta é contra potestades e principados. Então fica o recado para as mulheres. Aí no versículo de número 25, pega comigo, até o 33, para os homens ainda é pior, a exortação. Olha o que ele disse, versículo de número 25. Vós maridos, tem maridos aqui? Só tem cia, é? Tem maridos aqui? Tem maridos aqui? Somos maridos. Vós maridos, amai. Aí como ele começa: amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo, ou do seu corpo, e de sua carne, e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também as são para ambos. Vós, cada um, em praticar ou em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. O trabalho da mulher é nos reverenciar, é se sujeitar a nós. O nosso trabalho ainda é pior. Vou usar essa palavra. Por quê? Porque você tem que amar a sua mulher como Jesus amou a igreja. E aí? Ela errando, ela menstruada, com TPM, ela te aborrecendo, ela te arrancando os cabelos, você tem que amar, porque é sua mulher, é carne da tua carne, agora se tornou osso dos seus ossos, membro do teu corpo, não é mais sua companheira, como alguns chamam, ela é sua adjuntora, é sua conselheira, é sua amiga, é sua irmã em Cristo, é seu braço direito, é seu ponto de partida, é sua casa forte. Ame a sua mulher, homem, como Jesus amou a igreja, santificando-a, ou seja, tratando ela para que ela seja admoestada na preparação do Evangelho de Cristo, não irritando-a, não tratando mal, não tratando-a com ignorância, com rispidez, mas tratando com amor, com dignidade, com respeito, com carinho. Em momentos de dificuldade, quanto mais ela precisar de você, vocês estarem ali, preparados para ajudá-la nos momentos mais cruciais da vida delas, serem um ponto de partida dessas mulheres. É muito mais difícil do que reverenciar. Reverenciar é obedecer, amém. Mas o nosso caso é diferente. É amar, tratar, cuidar, zelar por ela. A coisa que eu mais fico irritado é quando eu vejo um homem falar mal de sua esposa. Eu não gosto quando o cara fala mal de sua esposa, principalmente quando ele usa de palavras pejorativas, sabe, de teor ofensivos. Porque um cabra, vou usar esse termo, um cabra que não respeita a sua esposa, ele não ama a si mesmo. Porque nós temos que amar, além de amá-la como Cristo amou a igreja, temos que amá-la como nós amamos a nós mesmos, que nos sustentamos e nos alimentamos. Pastor, o que é isso? É quando você estiver passando por um momento de escassez, se tiver um pedaço de carne, é dela. E agora? Você tem que comer o feijão puro, porque você ama. Se não tiver o que comer, tiver só um bocadinho de feijão, você tem que deixar para ela e dormir com fome, porque você a ama. Você tem que zelar, você tem que prezar por ela. É sua varoa, é que Deus te deu. Porque Deus desconstrói, hipoteticamente, uma família, missionária Paula, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vai tocar aí, minha nega véia, para você ver quantos paus se faz uma canoa. Vai. O cara pode ter 2 metros, pode ser igual a Robin, isso aí, ó. Ele vai ter que ser mais homem do que eu, vai ter que ter a unha mais. Vai bulir minha mulher. Vai. Vá. Mas o senhor é pastor, depois Deus me perdoa. Mas não bole com a negona não, que o bicho pega, e pega fedendo. Nunca esqueço quando o cidadão, e dias antes ele tinha me mostrado 2 pistolas, uma .40, uma PT e tal, que eu comprei novinha, 0, beleza. Se mudou de lá, até hoje ele me respeita. Moramos como vizinhos. Ele fazia as farras deles até de manhã, nunca disse nada, quieto. Um dia de manhã ele acorda com Satanás no corpo, com a ressaca dele, aí vem eu subindo. Ah, meu amigo, não vale com o que é meu não, meu filho. Ele me chama de Cal porque ele me conhecia, era meu amigo de infância. Cal,
Vou falar sua mulher aí, pra quê, meu amigo? Eu disse, lave sua boca para falar de minha mulher. Que moral você tem que falar? Nunca mais você fala de minha mulher assim. Lave sua boca. Gritando e bati o portão daquele jeito. Não sei como o portão não caiu do outro lado. Quem são vocês para falar de bater portão? Anda bebendo a noite toda aí fazendo suas farras. Nunca lhe disse nada, rapaz. Se respeite. Lave sua boca para falar de minha mulher. Ele viu. Ele que saísse da janela para cá. Ele que inventasse de entrar em casa, eu já sabia, ele já me mostrou. Eu ia pular a janela atrás dele. Fiquei muzumbudo. Desci, passava, não dava um bom dia, uma boa noite, que não sou nessa... Quando um dia ele me encontrou na rua, me chamou e me pediu desculpas. Eu disse, olha, se você tivesse falado comigo, talvez eu não agiria daquela forma. Mas não fale de minha esposa assim não. Fale não. Por quê? A Bíblia me ensina que eu tenho que amar a minha esposa como a mim mesmo. Então nós temos que respeitá-la, não obstante a respeitá-la, amá-la, e não obstante a respeitá-la e amá-la, protegê-la. É o que Deus me deu. Não tinha mais esperança, vim de um mundo pecaminoso, de um mundo onde me relacionei com várias mulheres. Aí Deus abre a porta do céu, me abençoa com a bênção daquela. Eu vou deixar qualquer um tocar a mão. Então vocês que estão com suas mulheres aí do lado, olhe para ela aí, faz um carinho assim no cabelo dela, diga, Jesus te ama. Diga, mas eu também. Diga, e sem você e sem Jesus eu não sou ninguém. Então aprendamos a respeitar as nossas esposas, a tratá-la com, sabe, como elas devem ser tratadas, como elas devem ser cuidadas, protegidas, porque são o nosso ponto de partida, como nós somos o ponto de partida dela, é o nosso braço forte, como nós também somos o braço forte dela. Aí depois, quando isso acontece, sabe, Juan? A mulher reverencia seu marido, o marido ama sua esposa, trata dela como é ensinado. Aí vem uma parte para vocês jovens. Quantos jovens descem? Sabe, tem jovens morrendo agora. Agora tem jovens sendo arrancados de dentro de casa, ou trocando tiro com outras facções que estão morrendo. Por quê, pastor? Porque a sociedade também tirou o direito paterno e materno das suas crianças. Se você der um tapa no seu filho hoje dentro da sua casa, alguém for dar queixa, você vai responder da polícia. Mas a Rondesp pode matar, os traficantes podem matar, o latrocida pode matar. Olha o que ele diz: vós, filhos, obedientes, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, derivado de justiça. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Porque os jovens estão morrendo. Não vai não, filho. Me deixe, viu, mãe? Me deixe, viu, pai? Da minha vida cuido eu. Mas quando chega lá, no tribunal da injustiça, pelo amor de Deus, não me mate não. É melhor obedecer o papai e mamãe, porque o papai e mamãe quer o melhor caminho para a sua vida. Papai e mamãe não quer que você se torne um marginal. Papai e mamãe não quer que você se torne uma pessoa violenta. Papai e mamãe não quer que você se torne um homossexual, uma lésbica. Papai e mamãe quer que você prolongue o dia de vida na terra, obedecendo, ouvindo papai e mamãe. Quando papai e mamãe disser, filho, não vá não, você, amém, mamãe, se mamãe mandou, não vou. Quando o papai disser, filho, não vá não, porque aquele lugar não é muito bom, você, pronto, mamãe, a senhora é mais experiente do que eu, a senhora tem mais tempo de vida do que eu, se a senhora está dizendo que não é bom, lá eu não vou, mamãe. E é nítido isso, só não vê quem é cego. Todos os dias, óbvio, todos os dias, em todo o território nacional,
nos 26 estados e mais Brasília. Os 26 estados brasileiros e Brasília também, todos os estados brasileiros e a Casa Federativa, todos morrem jovens todo dia, pastor? Não, toda hora. Em toda hora. Por quê? Desobediência aos vossos pais. Em contrapartida, tem alguns pais insensatos, irresponsáveis, como a cidadã que morava, uma entre milhões de casos, com o padrasto, e matou uma criança, se não me falha a memória, de 2 anos. Aí a justiça não vem do homem, a justiça ela vem do próprio Deus. Se Deus corrige vocês que são jovens, ainda em crescimento de raciocínio, imagine os que são mais adultos. Aí ele diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e ademoestando no Senhor. Ou seja, criando o teu filho como se deve criar, na base da palavra, da educação. Eu nunca me esqueço, na minha 5ª série, em 1987, quando a professora chegou para mim e falou: menino, você é mal educado, viu? Aqui a gente ensina você ler, escrever, matemática, ciência, física. A educação você tem que aprender em casa. Nós não estamos aqui para te educar, não. Nunca me esqueci, pró Margarida, quando naquela época elas davam bolo em nossas mãos quando nós a desobedecia. Ainda mandava para casa, tomava bolo na escola, ainda ia com bilhete para casa: seu filho fez isso, isso, isso e isso. Aí mamãe esperava papai chegar e papai me dava mais 12 bolos. E eu virei homem. Porque a ideia da sociedade agora é que se o pai bater no filho e a mãe, vai marginalizar teu filho. Mas enfim, é Brasil. É Brasil. Uma lei de 1940. Só para finalizar aqui, para você entender em que país nós estamos vivendo, principalmente vocês jovens. Na década de 90, né Paula? Havia uma luta incessante para que nós projetássemos vocês jovens como o futuro do Brasil. Você não vê mais se falar nisso. Por quê? Na época de 80 e de 90, nós lutávamos por um país melhor. Os jovens iam para ruas de cara pintada para lutar. Agora a guerra é diferente. A guerra é urbana. Pobre matando pobre e rico ficando mais rico. Aí nos Estados Unidos, uma reportagem, uma mulher de 30 e poucos anos, com um bebezinho no colo. Aí ela ligou para a polícia: senhora, tem 2 homens invadindo minha casa, eu estou vendo pela câmera que está aqui na minha casa. O que é que eu faço? A polícia vai demorar um pouco de chegar aí. Você tem uma arma dentro de casa? Ela disse: eu tenho uma pistola e tenho uma espingarda. Ela: proteja a sua família. A Perfém falou. Ela desligou o telefone, pegou a pistola e sentou no sofá. O cara abriu a porta. Aí a reportagem veio. Ela disse detalhes: o ladrão que fugiu, que eram 2, respondeu ao homicídio do que ela matou, e a bala que ela gastou, a família do que foi morto que pagou. Ela ficou ilesa. Se é aqui no Brasil, ela perde o filho, vai o filho para uma FEBEM, não sei como é que chama, e ela ainda ia presa. Porque os direitos desumanos da nossa nação é todo o contrário. Então, só vejo uma saída para nós que moramos nessa nação, e essa saída se chama
Jesus Cristo de Nazaré. Não é placa de igreja. Detalhe, não é placa de igreja, porque eu digo com certeza, 90% das igrejas brasileiras, quando Deus passa, Ele nem olha. Porque em cima dos altares, ao invés de terem homens de Deus, estão enganadores, fraudulentos, falsos profetas, demagogos, mentirosos, profanadores, idólatras, ateístas, maçons, dizendo que pregam a palavra, mas pregam mamon. Aí você vai, faz um estudo, eu já vou terminar, no Novo Testamento, genealogia de Yeshua. Em todo tempo ele foi coagido, ele foi perseguido. Se você não sabe, quando ele foi curar Lázaro em Betânia, dias anteriores ele tinha sido escarreirado de lá, porque queriam matar ele. E em todo tempo ele correndo, ele se escondendo e fazendo milagres e prodígios. Mas teve uma vez que quando ele chegou na casa de oração, estavam fazendo barganha dentro da igreja. Ele pega um chicote, sem ter medo de homem, nem escribas, nem fariseus, nem doutores. Ele quebra tudo e diz: a casa de meu pai é chamada casa de oração. A casa que nós estamos aqui dentro não é minha, não são dos auxiliares, não é dos auxiliares, da missionária, da pastora. Essa casa é de Deus. É Deus quem rege a doutrina da casa, da igreja, do pastor. Quem Paulo diz que é o cabeça da igreja é Jesus. Não foi eu que dei a vida na cruz, foi Jesus. Então prezem por obedecê-lo, por andar nos seguimentos da palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite, para que vá bem a tua casa, para que vá bem vossos maridos, vossas esposas, os vossos filhos, o vosso ministério, a vossa vida. Então, em nome de Jesus, não perde esses valores. Guarda cada palavra que foi dita aqui nesta noite, que ela serve para a sustentação da sua família, para que você possa ter orgulho de quando chegar na porta da igreja e botar o pé assim, ó, e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.